Fala sócio, tudo bem? Vamos analisar aqui o terceiro trimestre de 2020 do Bradesco, tá? Lembrando que esse é um vídeo sem edição, vai num take só, trazendo o conteúdo mais rápido possível para você, vai dar umas tropeçadinhas, você perdoa, porque o mais importante aqui é o conteúdo em si, combinado? Então vamos lá, o que eu trouxe de destaque, né? É interessante a gente entender que não só o Bradesco, mas todos os outros bancos, eles estão passando por um momento que eles estão fornecendo muito crédito com maior risco, e eles estão adiando todos os pagamentos, né? O que era para ser pago em junho, eles estão jogando para agosto, para setembro, eles estão flexibilizando. Por quê? Não adianta só eles esmagarem os clientes deles e os clientes deles simplesmente não conseguirem pagar, né? Eles precisam dar esse respiro, esse fôlego, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, para que eles possam sobreviver nesse momento e mais para frente, se tudo der certo, se eles sobreviverem financeiramente, seja a empresa ou a pessoa, pagar, devolver esse dinheiro para eles, às vezes até com mais juros, né? Então, o planejamento deles é de longo prazo, mas o risco é de longo prazo também. Pode ser que eles não vejam esse dinheiro no futuro, dependendo da situação econômica do país. Mas o que eles trouxeram aqui? Operações prorrogadas, 73 bilhões total prorrogado já. Então, 2,2 milhões de contratos. Então, eles estão sendo bem flexíveis mesmo, tanto eles, Itaú, Banco do Brasil. E aqui em grandes números, né, o que eles trouxeram, mais uma vez, lucro líquido bem abaixo do que o normal dos padrões do Bradesco. E a gente já vai entender o porquê, tá? Comparado ao trimestre, mais 29%, mas isso é se comparar ao segundo trimestre, tá? Então deixa eu trazer uma coisa aqui para a gente gravar pelo resto da análise, tá? Comparar com o terceiro trimestre de 2019 é meio que covardia, porque em 2019 o Brasil estava andando normalmente. Comparar com o segundo trimestre de 2020 é também covardia, porque o segundo trimestre foi o fundo, né, da situação que a gente viveu, foi a parte mais crítica, mas em todas as análises que eu estou fazendo, isso está ficando claro que a economia está retomando, né, que a economia está voltando. Então você muito provavelmente vai ver uma discrepância sempre muito grande entre o terceiro trimestre de 2019 para o terceiro de 2020, e você também vai ver outra discrepância do segundo trimestre de 2020 para o terceiro de 2020. Tá? Então é importante você ter essa consciência de retomada do segundo TRI para o terceiro TRI. Então 15% de ROA, Basel de 12,9%, a gente já vai ver um pouquinho também dele. Carteira de crédito expandida, então o banco ele continua fornecendo crédito, tá? Ele está expandindo muito a carteira, é um momento de maior incerteza, mas ele sai emprestando para o pessoal sim, obviamente com mais análise de risco, né? Com mais dificuldade de se conseguir esse crédito, mas eles estão fornecendo sim crédito. E aqui que tem impactado demais, né? PDD expandida. O que é a PDD? A provisão de devedores duvidosos. Basicamente, o Banco Central, ele regula que todo banco ele tem que fazer o seguinte, de 15 a 30 dias, você vai provisionar que você vai tomar tantos por cento de calote. De 30 a 90, outro X, de 90 a 6 meses outro X, e acima de 6 meses você vai ter que provisionar que você nunca mais vai receber esse dinheiro. Mas a gente sabe que na prática ele recebe. Então, o que tanto o Bradesco como o Itaú tomaram como medida? Eles já estão provisionando agora tudo que eles podem tomar de prejuízo no futuro, e eles preferem colocar essa medida conservadora para, talvez no futuro, pegar esse dinheiro novamente. O Banco do Brasil não tem certo nem errado, só uma característica. O Banco do Brasil, por exemplo, ele está provisionando conforme as coisas estão acontecendo. Então, de um lado, a gente tem um banco provisionando tipo 3 anos de prejuízo, e do outro, agora tá assim, mês que vem tá assim, mês que vem tá assim, tá? Então, eles estão provisionando muito alto, tá? Muito forte. Você vai ver que no ano aqui eles já provisionaram mais de 20 bilhões, eles já provisionaram no ano. Indicadores de crédito, então 2,3% de inadimplência, que está bem baixa, tá? A inadimplência está bem baixa justamente porque eles estão adiando esses pagamentos, tá? E 398% de cobertura, incrível esse número, né? Recorde histórico deles. Vamos lá para o resultado, tá? Resultado aqui, terceiro TRI, 9 meses de 2020. Então você vê que sempre que você compara com o segundo TRI, cresceu em praticamente todas as linhas, né? Reduziu o PDD, aumentou o lucro líquido.
aumentou receitas de prestação de serviço, aumentou resultados das operações de seguro. Aliás, não, de seguro na verdade reduziu. Foi a única que reduziu. Por que reduziu? Porque no segundo trimestre ninguém estava acionando seguro. Você não estava utilizando carro, você não estava ficando doente, você não precisava ir no hospital, você não precisava pagar nada de carro. Então ninguém estava acionando, eles tiveram um resultado muito bom, tá? Então, por isso que fica bem distorcido. No segundo trimestre foi bem bom o resultado, porque ninguém estava acionando os seguros em si, né? Aqui o patrimônio líquido, aqui os destaques. Vamos dar uma passadinha bem rapidinha aqui, porque eu quero passar item por item, né? Já vamos entender aqui, ó, lucro líquido recorrente. Vamos entender o que aconteceu, né? Análise resumida do resultado recorrente. Aqui que eu queria chegar com vocês, beleza. Margem com clientes, você vê que tem aumentado bastante, né, a margem financeira, só que eles colocam muito PDD. Então, o banco, de uma maneira geral, ele está praticamente crescendo, né? Ele está crescendo... ele cresceu mais do que no terceiro trimestre de 2019, ele foi de 14 bilhões para 15 bilhões de margem financeira, né? Só que o PDD ele também aumentou, então ele está sendo bem conservador. É importante ter essa consciência que no futuro, talvez essa linha aqui, receitas com recuperação de crédito, ela venha muito forte também, ela seja compensada, né? Ela pague esse PDD. Porque tudo que eles lançam como calote e eles não tomam calote, eles jogam nessa linha aqui, receitas com recuperação de crédito. E a parte de serviço que me chamou muito, mas muita atenção mesmo, receitas de prestação de serviço. Enquanto tá todo mundo falando, né, o Pix vai acabar com os bancões, as fintechs vão acabar com os bancões, eles estão provando o contrário, né? Eles cresceram aí 6,5%, a gente já vai ver. O lucro líquido recorrente, mesmo com provisão de 5 bilhões, ainda está dando 5 bilhões de lucro. Muito tranquilo, né? Vamos analisar linha por linha agora com vocês. Evolução aqui de 29% em relação ao trimestre anterior, conforme a gente conversou. Atingiu 15,2%, aumento de 3,3% por pontos percentuais no trimestre. Então, sempre que comparar com o segundo trimestre, vai dar muito bom. Tá? Índice de cobertura para créditos vencidos acima de 90 dias atingiu 398%, então está bem sossegado nesse índice de cobertura. Aumento das receitas com prestação de serviços que apresentaram um crescimento de 6,5%. Então a prestação de serviço eles aumentaram aqui em 6,5%, o pessoal preocupado, né? Nossa, os bancões vão acabar com o TED, DOC do Bradesco, como se ele precisasse disso para viver, né? É uma receitinha boa, obviamente, mas não é necessário para manter o banco vivo, né? Índice de eficiência operacional. Existem dois índices de eficiência, tá? O que é esse valor? Vou explicar aqui para vocês bem resumidamente. Você vai dividir o tanto que você tem de gastos operacionais e administrativos pelo tanto de receita. Então, quanto menor esse índice aqui, ó, esse índice que eu estou passando aqui em cima, aliás, aqui em cima, né, melhor, do terceiro trimestre de 2020, quanto menor esse índice, melhor, tá? E existe um outro índice também, que é o índice de eficiência operacional ajustado ao risco. Nesse índice em específico, você pega, além das despesas administrativas e operacionais, você soma com o PDD. Então, você pode ver que em 2020, de uma maneira geral, está extremamente distorcido. Você pega aqui os índices trimestrais nessa linha preta, está super distorcido, né? 77% de eficiência, 78% de eficiência, 70%. Só que no futuro é capaz disso cair, porque o PDD dele tende a ser menor do que a recuperação de crédito, se der tudo certo na retomada da economia do país, tá? Então, mas ainda assim, um índice de eficiência bem satisfatório. Para você ter uma ideia, o Banco do Brasil ele tem aqui em torno de 35% de índice de eficiência. Bem interessante, né? O Banco do Brasil mais eficiente que o Bradesco e até que o Itaú. Incrível isso. Margem financeira, então eles justificaram aqui menores spreads médios da carteira ocasionados pela redução da taxa Selic. Então, por exemplo, eu fecho num spread de 5% lá em 2019, só que a taxa Selic reduz, o banco ele fica com um spread maior. Então, tudo que ela negociou no passado, ela tá com um spreadzinho maior agora. E também a alteração do mix de produtos. Eles colocaram aqui uma menor utilização dos limites de créditos disponíveis, destacando o cheque especial e os limites de crédito pessoal online. Eu gostei muito dessa notícia porque parece que o consumidor está um pouquinho mais consciente, né? Fiquei muito feliz. Vamos ler de novo aqui para entender.
menor utilização dos limites de créditos disponíveis, ou seja, o pessoal não está indo até o limite lá do que o banco oferece. E também destacando aqui o cheque especial, o pessoal está utilizando menos o cheque especial. Eu quis até ler 2 vezes essa notícia porque é muito boa, né? Só diz aí que o consumidor, que o brasileiro como um todo, ele está utilizando melhor dinheiro, né? Ele está com mais consciência financeira. Resultado das operações de seguro, né? O Bradesco é muito forte nas operações de seguro. Então, no comparativo com o segundo trimestre de 2020, a maior flexibilização das medidas, ou seja, como a gente conversou, né? Abriu um pouquinho mais, né, as lojas, os comércios, permitiu mais trânsito, teve mais acidente de carro, teve mais problema de saúde, teve mais acionamento dentário, acionamento de tudo aí que eles trabalham. Então, conforme flexibilizou e aqui, ó, das medidas relacionadas ao distanciamento social e a retomada da circulação urbana, causou um aumento no índice de sinistralidade. Então, mais gente aqui, infelizmente, batendo carro, acionando, né, seguro de carro, de saúde e tudo mais, tá? Mas nada fora do normal, né? Inclusive deixa eu ver se eu acho aqui a sinistralidade. Não achei. Eu não tinha achado de sinistralidade. Se eu achar, eu comento aqui com vocês. Mas, assim, nada agora já está voltando ao normal de como era em 2019, por exemplo, né? Inclusive em termos de receitas, você pode ver que aqui eles receitaram 3,1 bilhões versus 3,4 bilhões de 2019, então tá bem em linha aí. Receitas de prestação de serviço. As receitas registraram um importante crescimento de 6,5%, representando evolução em praticamente todas as linhas. Então, TED, DOC, emissão de cheque, emissão de cartão de crédito, adquirência, todos esses tipos de serviços eles estão crescendo, tá? Não precisa se preocupar que se os banquinhos, se as fintechs, eu chamo de banquinho porque não são os bancões, tá? Nada pejorativo, tá? Se as fintechs e o Pix forem acabar com os bancos, não vai ser por causa do TED DOC, tá? Eu sempre repito isso. Quem é do canal já está cansado de me ouvir isso. Me ouvir falando isso, né? Mas tem que enfatizar. Vamos lá, despesas operacionais. Então, a despesa de pessoal, redução de 13,3%, porque em 2019, né? Aliás, em 2018 eles já começaram esse programa de demissão voluntária, porque eles estão espertos, né? Eles estão saindo de agências físicas para agências digitais. E eles não vão mais precisar de tanta gente, né? Então eles abriram, né, uma empresa muito legal para abrir assim para programa de demissão voluntária, todo mundo sai feliz, todo mundo sai bem, porque eles vão mandar embora com o programa ou sem o programa. Então, pelo menos que tenha essa parceria com um funcionário que ficou lá um tempão trabalhando para a empresa. Tá? Despesas administrativas, em relação aos períodos do ano anterior, houve redução em praticamente todas as linhas. Então, eles estão aqui com um projeto muito forte de reduzir as despesas administrativas, o que é muito bom. O banco ele tem que controlar custos, né, a todo momento. É um banco gigante. Um pouquinho que ele controla de custo reflete muito no resultado para o acionista. E para o banco, obviamente, né? Carteira de crédito expandida. Então você vê que eles estão emprestando mais. Dá uma olhada aqui, ó, setembro de 2019 para setembro de 2020. Foi de 264 bilhões. É isso mesmo? É isso mesmo. 264 bilhões para 294 bilhões de grandes empresas, e pequenas e médias empresas eles foram aqui de 108 bilhões para 126 bilhões na linha de crédito. Pessoas físicas também, 222 bilhões para 243 bilhões. Então eles estão fornecendo mais crédito, tá? E novamente associado a um maior risco, pelo menos nesse momento. Mas bancão é bancão, né? Esses gigantes sabem o que fazem, né? Eles tendem a sair mais forte dessa crise. Eu estou vendo com esses olhos, né? Se por exemplo, vamos fazer um simulado aqui, acontece desse ano 2021, a economia de fato retoma, você pode ter certeza que ele sai mais forte. Agora, o contrário também é válido, né? Se ficar mais 3 anos aí com problema de crise sanitária, aí eles têm crise de saúde, de uma maneira geral, eles vão ter problema, né? Porque eles estão fornecendo muito crédito. A economia tem que voltar para eles saírem mais fortes, tá? PDD expandida, despesa aqui, ó. Isso eu vou ler inteirinha para vocês gravarem. No terceiro trimestre de 2020, nossos estudos internos, que são baseados em modelos estatísticos que capturam informações históricas e prospectivas,
bem como a experiência da administração e refletem nossa expectativa de perdas em diferentes cenários econômicos indicam, neste momento, a necessidade de reforçar nossas provisões. Então, PDD não é um negócio do além, né? Não é um negócio que o banco vai lá e fala, eu acho que é isso. Eles têm todo um histórico baseado aqui em estatística, né? Tem muito estudo para chegar no PDD. Então, eles estão muito tranquilos, né? O banco que não faz, que não emite o PDD agora tão alto, esse sim eu me preocuparia. Esses que estão provisionando aí bem antecipadamente, eu estou tranquilo, tá? Bem sinceramente, porque eles são muito pé no chão no que eles dizem. Eles têm muitos anos de estrada para trazer esses números. Carteira expandida em 12 meses apresentou crescimento de 12%. Novamente, estão fornecendo crédito. Índice de inadimplência acima de 90 dias caiu, né? Caiu bastante. Ações implementadas no decorrer de 2020 para prover liquidez aos clientes visando a readequação de seus fluxos de caixa durante o cenário econômico atual. Então, eles estão adiando, né, os pagamentos e isso acaba gerando um menor índice de inadimplência. O índice de cobertura é bem interessante, que é o maior nível histórico deste indicador. NPL Creation, o que é o NPL? É Non-Performing Loan, que é assim, é um crédito que você fornece que você não vai mais ver esse dinheiro nunca mais, né? Então, eles registraram aqui 0,1 a menos, né? O menor nível histórico desse indicador, muito por conta que houve a queda na inadimplência, tá? O índice de Basileia é aquele índice que vê quanto que o banco ele tem de patrimônio próprio para o tanto que ele está emprestando. Porque, o banco ele não tem todo o dinheiro que ele empresta. Ele empresta 100 mil, mas às vezes ele tem 150 mil. Às vezes ele tem 15 mil, 20 mil, né? O ideal é trabalhar acima de 11%, conforme demanda, conforme é mandatório aí pelo Banco Central. E abaixo de 20% seria um número legal para ele estar numa alavancagem boa, tá? Rede de atendimento, aqui eu vou pular, porque eles vão falar quantas agências tem, quantas unidades e tal. Isso não é tão assim um número terceiro trimestre de 2020, né? Eu tenho um vídeo que eu falo bastante de bancos, eu vou deixar ele aqui em cima, em algum ponto aqui, para vocês darem uma olhada, tá? Se vocês não sabem do que eu estou falando, de índice de Basileia, índice de cobertura, provisão, PCLD, PDD, vocês não sabem o que eu estou falando, eu vou te convidar para você ver o vídeo aqui, ó. O vídeo que eu vou deixar aqui para vocês verem, que eu explico tudo sobre análise bancária. Você sai de lá com uma aula, você consegue analisar qualquer banco por conta, tá? Canais digitais, isso é o destaque aqui que eu queria trazer para vocês, que eles não estão parados, né? Diferente de todo mundo pensar que os banquinhos vão tomar o lugar deles, eles não estão parados jamais, né? Aqui, ó, nos 9 meses de 2020, do total de crédito, 25% praticamente vieram por canais digitais, de maneira autônoma. O cliente foi lá, entrou no app e pediu crédito. Abertura de conta, aliás, deixa eu trazer aqui, ó, liberação de créditos canais digitais, você vê que há uma crescente exponencial, né, muito boa. Pessoa jurídica não tão exponencial, mas há uma crescente também. Abertura de contas via aplicativo, aqui eu fiz uma continha aqui por cima, tá? No terceiro trimestre de 2020 eles abriram 292 mil contas. A gente ouviu muito falando que o Banco Inter abria 10 mil contas por dia, né? 300 mil em 3 meses é aproximadamente 3.300 contas, só que eles já são muito grandes, tá? O Banco Inter tem mais clientes que o Bradesco no meio digital, tá? O Banco Inter está com 6 milhões, 7 milhões de contas aproximadamente, se eu não estou errado, enquanto o banco digital do Bradesco, Next, ele está com 3 milhões e pouco. Mas assim, eles não estão parados, né? Inclusive a gente já vai ver que eles estão com ótimos números, ó. BIA, Bradesco Inteligência Artificial, atuação em 92 produtos, 551 milhões de interações alcançadas, 306 somente nesse ano. Então você vê que esse ano de fato exponencializou a necessidade do usuário de entrar no mundo online, né? Tinha gente que não tinha internet banking, agora vai ter que ter, não tem como voltar atrás. Falando um pouco do Next, que é bem importante, tá? Hoje eu acho o pilar mais importante aí do Bradesco, que é a digitalização dele. No terceiro trimestre, o Next passou a ser uma empresa de tecnologia da organização Bradesco, que confere maior autonomia para a implementação dos modelos que uma fintech precisa. O que eles trouxeram aqui de destaque, né? A NextJoy,
uma conta digital gratuita para menores de idade criada em parceria exclusiva com a Disney. É o primeiro projeto da América Latina aqui para atender um público de 0 a 17 anos, que no Brasil, de acordo com o IBGE, é de 54 milhões de brasileiros. Então é um público grande. Óbvio que a renda não é a mesma, né? Óbvio que o dinheiro tá para quem tem mais de 17 anos. Mas ainda assim, eles atendem, fidelizam, e quando esse cliente se tornar um cliente mais velho, com mais dinheiro, ele já vai estar fidelizado aí no Next. Então, sensacional a estratégia, sensacional. Aqui eles atingiram 3,2 milhões de clientes, então você vê que eles ainda perdem sim para o Banco Inter em quantidade de clientes. 200 milhões de transação, 200 milhões de transações, volume 92% superior ao mesmo período do ano anterior. Então eles estão crescendo demais, demais. O que eu queria trazer aqui, que é extremamente importante para você entender, é a qualidade do serviço que eles entregam. Eu procurei o NPS do Banco Inter. NPS é uma medida aí de qualidade de atendimento, tá? Eu procurei o do Banco Inter, não achei, mas eles estão... 77 é um número muito bom. Pontuação na App Store, não consegui consultar porque eu não tenho Apple, né? Eu não tenho iPhone, eu tenho Android. Eu consultei no Android. A pontuação deles aqui na Play Store é de 4.4. Do Inter é 4.2, no Nubank é 4.3. Então ficou muito bom, ficou muito bom. 4.4, eles estão atendendo muito bem o cliente. E tudo isso, quando você digitaliza o seu sistema, dá uma redução significativa aqui na parte de despesa operacional por cliente. Então, eles têm um ótimo relacionamento com o cliente. O que mais me chamou a atenção aqui é que esse projeto de inteligência artificial está dando muito certo. 66% dos casos são solucionados por meio da BIA Next Inteligência Artificial. Ou seja, 66% que eles foram lá, criaram um aplicativo, colocaram, né, programaram uma vez só e estão atendendo esse cliente para o resto da vida, praticamente de graça. Nem passa por uma pessoa. Eles utilizam somente software. Incrível. Integração com Ágora, mais de 350 opções de investimento. Então eles fizeram aqui a integração com a Ágora, a terceira maior corretora do país. Eles têm aqui aproximadamente 52 bilhões de ativos sob custódia. E 490 mil investidores. Tem parcerias aqui, mais de 3 milhões de usuários eles já possuem. Experiência completa digital, 100% digital, encontra um portfólio completo de investimentos. Então, você entra no Next, né? Você vai ter acesso a essa corretora Ágora para você fazer os seus investimentos aqui em mais 600 opções entre fundo de investimento próprio, de terceiro, COI, renda fixa, ações, mercados futuros, planos de previdência privada. Apesar de não serem aqui COIs exclusivos, fundos de investimento próprio, de terceiro, apesar de não serem muito nossa linguagem, né? Que a gente conversa aqui no nosso canal, né? Eu fico feliz que tenham todas essas opções. Eles também têm aqui... novamente fiz besteira aqui, aqui. ESG, né? Eles criaram, a Ágora desenvolveu a carteira Top Green. Se você não sabe o que é ESG, é uma tendência mundial. Isso, tá? Nos Estados Unidos já é muito importante, né? Todos os fundos de investimento lá praticamente levam isso em consideração. Então, você dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu vou deixar o card, que é bem interessante. Você precisa pelo menos entender isso. Você precisa entender se isso vai te dar mais dinheiro, se não vai, se vai atender às suas expectativas, tá? Você precisa entender isso aí para depois tomar uma decisão. E por último, demais informações aqui do terceiro TRI, foram algumas parcerias que eles fizeram. A BAC Florida ainda está caminhando, tá? Eles conseguiram as autorizações regulatórias, mas ainda tem algumas coisinhas para ajeitar. A BAC Florida oferece há 45 anos diversos serviços financeiros nos Estados Unidos. E o Bradesco ele compra com a seguinte intenção, de ampliar a oferta de investimento nos Estados Unidos aos seus clientes de alta... Isso eu não gostei, né? Aos seus clientes de alta renda, Prime e Private Bank. Eles têm que criar um negócio para acesso a todo mundo, né? Todo mundo ir para os Estados Unidos, né? Todo mundo investir no exterior, não somente os clientes Prime e Private Bank. Porque dessa forma eles bateriam de frente com a Avenue, com a Passforo, né? Seria bem interessante ver um movimento do Bradesco nesse sentido. A Bits, em setembro, o Bradesco comunicou aqui o início das operações de sua nova empresa, que é uma empresa que parceria com a Cielo e oferecerá o aplicativo Bits, possibilitando que os clientes armazenarem dinheiro, fazer pagamentos, transferências, recebimentos,
recarga de celular, pagamentos por QR Code e compras online e uma ampla rede de aceitação. Então estão se mexendo muito, né? Fiquei muito feliz com esse release do Bradesco, de falar, viu? Acordo com a JP Morgan, pelo que eu entendi, é que eles estão deixando, né? Eles vão, aqui ó, vão deixar de ter uma operação de Private Banking no Brasil e eles vão entregar essa carteira de clientes para o Bradesco, eles vão terceirizar esse serviço e o Bradesco coloca aqui, né, que viabilizar a potencial transferência da prestação de serviços locais aos clientes de Private Banking do JP Morgan que optarem por migrar para o Bradesco. Depois eles colocam aqui que eles terão acesso a uma ampla gama de produtos e serviços e tudo mais. Então é para ser atendido pelo Bradesco. Os últimos números aqui é mais por curiosidade, né? Principais indicadores que eles estão estimando aqui, projeções para 2022 pelo Bradesco, né? Ele vê o dólar até em 2021 caindo para 5,20. Eles sempre erram essas projeções, essa é a verdade, né? Sempre erram, é só para ter um cheiro mesmo, tá bom? Sócio, muito obrigado aí pelo seu tempo disposto. Se você tem interesse em mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal que eu estou trazendo todo dia esses releases para vocês, tá? Se inscreve e toca o sininho, desculpa as tropeçadas, agradeço aí sua paciência. Não esquece de curtir o vídeo. Se eu não peço para vocês curtirem o vídeo, vocês não curtem, é verdade. Dá uma olhada nos últimos vídeos que eu gravei, eu não pedi para vocês curtirem, tinha pouca curtida. Então, por favor, curte aí. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo, hoje à tarde. Ambev.